Deixa eu colocar aqui o nosso convidado na tela. Você já está vendo aqui o nosso Lauriston Trindade. Vamos colocar ele em tela cheia aqui para conversar com o Olhar Digital News. Lauriston Trindade, que é astrônomo amador e integrante da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a Abramon. Boa noite, meu caro. Tudo bem com você? Boa noite, Bruno. Boa noite a toda a audiência do Olhar Digital News. Lauriston, obrigado primeiramente por falar aqui com a gente. Começo então perguntando qual que é a relevância dessa descoberta e por que é tão importante para a astronomia prever uma chuva de meteoros, especialmente quando é uma novidade como essa. O mais importante na pesquisa da chuva de meteoros é entender como é que elas surgem. As chuvas de meteoros podem surgir tanto em decorrência de asteroides ou de cometas. Então, qual é o significado prático, disso? Quando um asteroide se fragmenta, ou então ele lança partículas no espaço, ou um cometa gera aquela cauda exuberante que a gente vê, que é tão emblemático, aquelas partículas continuam em órbita do Sol e, eventualmente, podem atingir a atmosfera da Terra. Quando essas partículas entram na atmosfera, elas geram o fenômeno meteoro. Mas a questão é a seguinte: quando a gente descobre uma nova chuva de meteoros, significa que alguém, um corpo maior, gerou essas partículas. Então, estudar as chuvas de meteoros também é prever ou tentar localizar corpos maiores que passam ou que passaram perto da órbita da Terra. Então, isso é uma questão de defesa planetária. Estudar as chuvas de meteoros, de repente, se precaver contra futuras colisões de asteroides ou cometas no nosso planeta. Defesa planetária, né? Essa é uma expressão chave. Lauriston, agora com relação a essa chuva de meteoros específica, ela traz alguma novidade? Existe alguma expectativa diferente em torno dela? Ou ela é mais uma também que será estudada para então avaliar, se ela tem alguma coisa diferente que possa oferecer aí em estudos para a gente? Já emenda uma segunda questão. Como é feita uma descoberta como essa, Como é que a ciência consegue perceber, os astrônomos conseguem perceber quando vai nascer uma nova chuva de meteoros, Como é feito esse estudo exatamente, até para prever também quando ela chegará, quando ela passará por um determinado local, a ser visto na Terra? Então vamos lá. Existem duas formas, vou começar pela última pergunta. Existem duas formas da gente descobrir, detectar, determinar a chuva de meteoros. Existe a forma direta e a forma indireta. A forma direta é quando a gente percebe já os meteoros ocorrendo e a partir dos cálculos você determina qual é a trajetória desses meteoros e qual é a órbita que eles têm ao redor do Sol. Então, se num intervalo de tempo bastante curto, em poucas noites, você perceber que existe uma grande ocorrência de meteoros que têm a mesma órbita ou órbita muito similar, provavelmente eles participam de uma mesma trilha. Então, essa trilha pode ser caracterizada como uma chuva de meteoros. A forma indireta foi justamente como ocorreu nesse caso, dessa chuva da próxima noite do dia 12, na noite do dia 12 de dezembro, que foi um método indireto. Eles perceberam que o cometa 46P ele tem uma órbita próxima da Terra. E na passagem de 1974, ele deixou uma esteira de poeira, e essa esteira poderá cruzar com a órbita da Terra nessa noite de 12 de dezembro. Então, foi uma forma indireta. Os meteoros não foram percebidos ainda, mas existe uma grande probabilidade de que eles ocorram nessa noite. E como é que se detecta? Como é que são os estudos? É um carrossel mesmo de simulação. Os astrônomos eles reúnem esses dados orbitais e, a partir de calculadoras e de supercomputadores, eles criam várias partículas em simulação que teriam sido ejetadas por esse cometa e verificam como é que é o andar desse carrossel ao longo de anos, ou décadas, ou séculos, ou até mesmo milênios, para ver como essa dança dos planetas vai acabar gerando esses encontros. Então, o que os pesquisadores perceberam foi exatamente isso. As partículas lançadas pelo cometa 46P em 1974 têm grande possibilidade de atingir a Terra na noite de 12 de dezembro. É um estudo louvável mesmo, E, para encerrar, as chuvas de meteoro
elas são cíclicas, né? Por exemplo, se neste ano alguma chuva não for tão visível, pode ser que, por exemplo, no Brasil, né, nesse caso, pode ser que em outro ano a gente tenha uma chuva de meteoros, essa mesma chuva passe novamente, né? E aí a gente consiga ver, elas são cíclicas. Então, por exemplo, agora vai ser na Austrália, né, o ponto principal ali de avistamento, mas de repente em outro ano pode ser que passe pelo Brasil. Como é que funciona isso? Até para a gente saber quando que a gente pode esperar, né, uma chuva de meteoros bem visível aqui no Brasil. Uma questão curiosa que envolve essa chuva do próximo dia 12 é que os pesquisadores também perceberam que provavelmente teve ocorrência dela em 2017 e 2018. Só que ninguém estava exatamente atento a isso. E ela é uma chuva que acontece no hemisfério sul da Terra. Ela beneficia o hemisfério sul da Terra. Nós estamos na Abramon até pesquisando realmente, a gente tem registro de meteoros a partir de 2015, e já estamos procurando se algum dos meteoros, na época, né, de dezembro de 2017 e 2018, se encaixam nessa nova chuva de meteoros. Mas, respondendo especificamente à pergunta, as chuvas de meteoros, a grande maioria é cíclica, porque do mesmo jeito que os asteroides e os cometas têm esse retorno periódico, né, muitos têm retorno periódico na órbita ao redor do Sol, a trilha que eles deixam também acaba seguindo esse efeito cíclico. Mas, por conta da falta de homogeneidade dessas partículas na trilha, pode ser que algum ano a Terra cruze uma região que tem menos partículas e a chuva seja desinteressante ou a mesma invisível, mas pode ser que em algum momento a gente cruze uma região mais densa e aconteça um grande espetáculo. Maravilha! Conversamos com Lauriston Trindade, astrônomo amador e integrante da Rede Brasileira de Observação de Meteoros. A Abramon, muito obrigado aqui pela sua participação no Olhar Digital News. A gente volta aí para uma próxima entrevista para os nossos espectadores terem mais conhecimento aí desse vasto universo, em especial dos asteroides, dos cometas e por aí vai. Conversa aqui com o Lauriston Trindade. Agradecemos a participação dele aqui no Olhar Digital News.